Oiê pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Nesse vídeo eu vim contar pra vocês como não ser uma au pair perigo, porque a gente fala muito aí de família perigo, família perigo, família perigo, mas a gente às vezes não para pra pensar, né, que a au pair também pode ser perigo. Eu, graças a mim, né, na real, eu tive 3 famílias boas durante o meu intercâmbio de au pair. Passei por 3 host families, que você pode acompanhar toda essa história aqui no meu canal, tem vários vídeos de match. E algum tempo atrás eu postei um vídeo falando que estávamos com 2 au pairs aqui na casa e eu expliquei mais ou menos o que aconteceu, porque que tinham 2 au pairs e blá blá blá. E esse vídeo eu vou deixar pra vocês aqui em cima. E cara, eu quero contar pra vocês o que aconteceu. A au pair, ela acabou saindo daqui, ela pediu rematch. E assim, no meu ver, ela era uma au pair perigo. Então eu vou contar a história dela pra vocês, né, o que tava acontecendo aqui em casa e tudo mais. E pra que você não seja esse tipo de pessoa, sabe? Porque é muito complicado, você tem que entender antes de tudo que você tá vindo pra cá fazer um intercâmbio de au pair, mas que ele é muito mais um intercâmbio de trabalho do que um intercâmbio de estudo e viagens e tudo mais. Eu acho que essa parte é muito mais a consequência desse intercâmbio, mas que você está vindo pra cá pra trabalhar até 45 horas semanais, viver com uma família americana, sabe? E você tem que ter noção de cuidar de criança. Então, vamos lá. Bom, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Como eu falei no outro vídeo, ele já tinha fechado o match com uma au pair pra vir pra cá, né, pros Estados Unidos, isso lá em março, só que devido às circunstâncias do coronavírus, ela acabou não conseguindo vir e ela veio tem o quê? Uns 2 meses atrás já? Deixa eu só consultar aqui meu calendário. Já tem um mês e meio na real, porque dia 7 de setembro foi feriado, né, aqui e no Brasil, então só pra me situar aqui, já tem tipo mais ou menos 1 mês e 2 semanas. Então o que aconteceu? Ela veio pra cá, a nova au pair, então nós ficamos trabalhando em 2 au pairs, né, e assim, ela chegou aqui no finalzinho de agosto, né, porque ela já tinha o visto e aí começaram os embarques pra quem já tinha o visto. Como ela já tinha o visto, ela veio pra cá. E no perfil dela, gente, ela era uma pessoa que tem experiência com crianças menores de 2 anos, ela tem experiência com crianças que têm necessidades especiais e tudo mais, né? Então por isso que a minha host family acabou fechando o match com ela, tá? Mas enfim, quando foi no final de semana, ela veio pra cá, ela ficou de quarentena, minha host family pagou um hotel pra ela ficar de quarentena, ela fez o teste do Covid antes de vir pra cá pra casa. Aí quando saiu o resultado do teste, que foi no dia 4 de setembro, ela veio pra cá. Só que isso eu fui viajar com a Júlia no final de semana. Então eu fui viajar e eu acabei não a conhecendo, então ela teve o tempo aí de ficar com a minha host family, né, só ela e eles, pra ela ver mais ou menos, porque querendo ou não, é um impacto muito grande, né, quando você vem pra cá, pros Estados Unidos, você chega na casa da família. Eu acho que foi importante ela ter esse contato com eles sem eu estar por perto. Tá, então, quando foi no dia 7 de setembro à noite que eu cheguei aqui em casa, eu a conheci. E aí nós trabalhamos a semana inteira do dia 7 de setembro, do dia 8 ao dia 11, nós trabalhamos juntas. E ela começou a ver tudo que eu fazia. E foi aí que eu comecei a ver quem ela realmente era, sabe? O que aconteceu? Nós começamos a trabalhar juntas pra ela ver o que eu fazia, né? Como que era a minha rotina com as crianças. E ela começou a me fazer perguntas muito básicas. Do tipo, ai, como que você sabe que precisa trocar uma fralda? Então, né? Como que eu troco a fralda da criança? E eu fiquei assim, tudo bom? Tipo assim, uma pessoa que tem experiência, né, com crianças menores de 2 anos, que eu imagino que vai saber trocar uma fralda. Então eu fiquei meio assim, sabe? Fora outras coisas aí que foram acontecendo durante a semana. Aqui a minha host family, eles têm um handbook com as regras da casa. Por exemplo, tá lá escrito várias coisas, sabe? Até mesmo coisas de convivência. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você tá jantando
sentando na mesa com várias pessoas, não é legal você ficar mexendo no celular, sabe? Pra eles isso é muito desrespeitoso. Ou, por exemplo, também tem regras das crianças, como eles não podem ver nenhum tipo de tela durante o tempo que ele está com o au pair. Por exemplo, a criança não pode assistir nada no YouTube, nada na televisão, tipo, eu só posso fazer atividades com eles, posso sair e tudo mais, mas nada que seja relacionado a telas. E aí num dia eu peguei ela colocando uma das minhas crianças pra assistir coisas no YouTube. Então eu decidi conversar com a minha host, falei pra ela, né, tudo que tava acontecendo. Falei, olha, eu não sei se ela realmente tem experiência com crianças menores de 2 anos. Como a minha criança, gente, minha criança que eu tomo conta, ela tem 2 anos. Ela é muito desastrada. Ela já quebrou a perna, ela já quebrou o braço. Tipo, um desastre só essa criança. Então eu fiquei preocupada, sabe? Porque a partir do momento que você vem para os Estados Unidos, gente, que eu quero deixar bem claro, o que eu falo pra todo mundo. Primeira questão do inglês. Você se sente confortável se acontecer sei lá, se acontecer um acidente na casa, você se sente confortável pra ligar no 911 e explicar o que aconteceu pra pedir ajuda? Esse é o primeiro ponto, é o que eu falo pra todo mundo. Se você se sente confortável em explicar uma situação que está acontecendo na sua casa, numa situação de emergência, você tá pronta pra vir. Se você não sabe explicar o que está acontecendo em uma situação de emergência, você não está pronto pra ver. Outra coisa, muitas pessoas mentem no application. Muitas pessoas mentem. Conheço os casos de pessoas próximas a mim. E, cara, não minta no application, sabe? Não minta, porque uma hora isso vem à tona. Isso vem à tona. Então, não minta no application. Eu vim com 310 horas com crianças. Não é muito. É pouco, se você for pra parar, porque a exigência... Parar pra pensar, porque a exigência do programa é que você tenha no mínimo 200 horas de experiências com crianças. Eu tinha 210. Eram poucas sim. Mas foram experiências que eu vivi e eu tive, sabe? E tem muitas meninas que mentem as experiências. Gente, não mintam as experiências. Tem host family pra todo mundo, sabe? Não minta. E outra questão é, você gosta de crianças? Você está disposto a vir para os Estados Unidos e ficar trabalhando 45 horas semanais, ou seja, 9 horas por dia, ali de segunda a sexta, que seja, ficar esse tempo inteiro cuidando de criança, sabe? Porque nesse intercâmbio você tem que gostar de criança. Não adianta, você tem que gostar. Então, isso é o que eu falo pra todo mundo. Você gosta de crianças, você sabe explicar uma situação de emergência, você não precisa mentir no seu application. E foi aí que eu percebi que ela mentiu no application e eu me senti no direito de conversar com a minha host family e falar pra eles, dar uns toques, sabe? Eu falei, olha, dá uma olhadinha se ela realmente tem experiência com crianças menores de 2 anos, porque quando era pra ela vir pra cá, a minha host kid tinha 18 meses, então ela precisava ter experiência com crianças menores de 2 anos. Eu sempre deixei claro pra eles que as minhas experiências eram com crianças de 2 anos e meio pra cima, tanto que a própria agência não deixou eu vir pra cá antes da minha criança menor completar 2 anos. Eu só pude vir pra cá quando a criança completou 2 anos, porque eu não tenho experiência com crianças menores de 2 anos. Então eu fui muito sincera com eles. E eu conversei com ela, falei pra minha host, falei, olha, ela me perguntou como que troca a fralda, como que eu sei que precisa trocar a fralda, e além disso, eu não sei se vocês deram um handbook pra ela, mas ela estava colocando a minha criança pra assistir vídeo no YouTube e tudo mais, e eu deixei isso muito claro pra ela, e beleza, né? Vida que segue. Então a minha host family ficou de conversar com a nova au pair, e aí nós trabalhamos juntas nessa semana. E na outra semana nós começamos a trabalhar em turnos, que eu expliquei lá no vídeo de 2 au pairs na casa. Então nós começamos a trabalhar os turnos, eu comecei no turno da manhã e ela no turno da tarde. E aí, no dia 11, nós fomos uma viagem com uma outra host family de uma amiga,
que eles têm uma casa aqui nas montanhas. E aí fomos todos pra lá. Minha host family sempre deixou muito claro: Mari, você está convidada a vir com a gente, você sabe que a sua amiga vai, então fica à vontade se você não quiser ir. E a mesma coisa foi pra menina, mas mesmo assim fomos todas, né, todos pra viagem na montanha. E aí, ela foi comigo, e eu conversando com ela, o que você tá achando de tudo. Ela sempre foi uma pessoa muito fechada, sabe? Eu sempre demonstrei que eu tava aqui pra ajudá-la no que ela precisasse, mas ela sempre foi uma pessoa muito fechada. E aí, no dia 12, que já era o sábado, que a gente tava viajando, na sexta ainda, gente. Aí a gente foi, lá era em torno de meio-dia por aí. Nós fomos pra montanha, pra casa lá nas montanhas. E nisso, ela foi comigo, né, e a minha host family foi no carro deles, eu fui no carro da au pair, e a minha host family lá no carro deles, e a menina comigo no carro da au pair. E aí, nós chegamos lá, era em torno de 2 horas da tarde, a minha amiga já estava lá com a host family dela, afinal a casa é deles e tudo mais, só que ela estava trabalhando e eu ainda não tinha entendido se eu estava trabalhando ou não, tanto que o host da minha amiga, era o final de semana do aniversário dele, e aí nós chegamos, ele falou: não, você se sinta à vontade, pode pegar cerveja se você quiser e tudo mais. E aí eu fui lá, peguei uma cerveja pra mim, minha amiga pegou a cerveja pra ela. E aí os adultos, era meio que assim o lugar, gente. Tem aqui a sala e aqui a varanda, e aí meio que separado por um vidro, então todo mundo que tá do lado de fora vê o que tá acontecendo do lado de dentro e vice-versa. E nisso, vocês não estão entendendo, os adultos estavam do lado de fora e só as au pairs do lado de dentro. E aí eu perguntei pra minha amiga: nós estamos trabalhando? Porque até então, né, eu tava trabalhando de segunda a sexta e eu fico off 4h30. Então ela olhou pra mim e falou: acho que nós estamos. Eu falei: tá bom. Isso é o mundo au pair, gente, isso acontece. Aí terminei, eu peguei só uma latinha de cerveja, eu terminei a cerveja, e a partir do momento que eu entendi que eu estava trabalhando, eu parei de beber, sabe? E nisso a menina, a nova au pair, tava também bebendo, e eu avisei, eu falei: olha, nós estamos trabalhando, tá? Nós não estamos off. Afinal, ela estava trabalhando comigo a semana inteira também. Então eu avisei ela, sabe? E aí, isso, eu e minha amiga sempre chamando a atenção das crianças, e a menina, ela ficava o tempo inteiro no celular e tomando a cerveja dela, sentada na sala como se ela fosse a dona da casa, uma pessoa totalmente sem noção. E eu e minha amiga trabalhando, até que um momento ela fez algo que eu achei muito rude da parte dela. O que aconteceu? A minha host kid, ela, nessa época, ela tava com a perna quebrada, então ela tava com gesso na perna. E aí, faltavam uns 10 minutos aí pra eu terminar o meu horário de trabalho, que eram o quê? Umas 4h20 da tarde, e nós estávamos todos na sala, os meninos, que eu cuido de um menino e uma menina, e a minha amiga também, um menino e uma menina da mesma idade. E aí os menininhos estavam pulando no sofá da sala, os adultos lá do lado de fora, conversando, bebendo e comendo, as au pairs dentro de casa. A nova au pair estava sentada no sofá, tipo uma cadeira, sabe, uma poltrona que tinha lá, tomando cerveja e mexendo no celular, e eu e a minha amiga chamando a atenção das crianças, né, e tentando controlar a situação. Nisso, a minha menininha, minha host kid, ela caiu no chão e ela estava com gesso na perna. Ela caiu no chão e isso, ela caiu perto da nova au pair. E até o momento eu não fui acudi-la, porque ela caiu no chão, começou a chorar, né, criança. E eu não fui acudi-la por quê? Porque a menina, a nova au pair, ela estava perto da host kid. E aí ela simplesmente levantou, abaixou a cabeça assim, olhou, passou por cima da criança que estava no chão, gritando e chorando. Era literalmente isso. Aqui tá a criança, gente, ó, tá aqui, ó, batendo a perninha. Ela fez isso aqui, ó, olhou, passou por cima da criança e foi pegar outra cerveja. Eu fiquei assim, isso, a minha host kid continuou chorando. No momento que eu tava indo acudi-la, que eu vi toda aquela cena, eu não consegui engolir aquela cena. Pra mim foi demais. Eu acho que independente se você está trabalhando ou não, se você vê que a criança caiu, você pergunta se tá tudo bem, sabe? Você pergunta se tá tudo bem. Você não anda por cima da criança e vai pegar mais cerveja ou
que for, sei lá. Isso pra mim foi uma total falta de noção e eu achei muito rude com a criança. Ela nem perguntou se tava tudo bem. Então, nisso a minha hosta saiu, ela foi mais rápida que eu, chegou, pegou a minha Rush Kid e levou ela lá pra fora. E nisso já deu tempo de eu ficar off e eu falei pra minha amiga, eu falei, olha, eu não vou mais ficar aqui porque isso pra mim foi demais, eu vou ficar off e eu vou pro meu quarto, né, que na real era o nosso quarto que a gente tava dividindo o quarto. Assim, pra mim foi uma situação totalmente desconfortável e a partir daí a situação foi só piorando, sabe? Durante o final de semana, a gente convidou ela pra fazer trilha e ela foi uma pessoa totalmente assim, não quero fazer amigos. Nem no sábado, nós chamamos ela pra fazer uma trilha que a gente ia fazer o dia inteiro. Eu já tinha chamado ela no dia anterior, ela falou, não, eu vou. Chegou na hora, tipo, a gente tinha marcado 9 horas da manhã, deu 9h30, nada dela, tive que bater lá na porta dela e falar, e aí, você não vai fazer a trilha com a gente? Ela falou, não, vocês vão andar demais, né, fiz uma cirurgia no joelho lá no meu país e tudo mais. E eu falei, olha, da próxima vez, se você puder avisar que você não vai, porque nós estávamos te esperando. Ela, não, tudo bem. Eu falei, beleza. E nisso, eu e minha amiga, nós fizemos trilha o sábado inteiro. E aí, nisso ela ficou, né, com as duas host families lá o tempo inteiro, sabe, perto deles. Eu acho que assim, gente, assim como nós precisamos de espaço, as host families também precisam de espaço, de um break da gente, né, porque querendo ou não, é cansativo, cara, até pra eles. Imagina, é cansativo pra gente, é cansativo pra eles também, né. Então, eu acho que você tem que dar esse break. Ela ficou o tempo inteiro com eles. E nisso, eu quis mostrar pra minha host family que eu tava tentando incluí-la, então na mesa de jantar. Eu falei, ai, uma pena que você não quis ir com a gente, né, a gente fez uma trilha num lugar muito bonito, eu mostrei as fotos e tudo mais. E aí, lá na casa deles, eles tinham um ofurô. E aí, eu e a minha amiga, nós estávamos planejando de ir nesse ofurô, né, quando as crianças fossem dormir. Porque não é sempre você tem uma oportunidade de ir no ofurô, né, gente? Enfim, nós fomos pro ofurô e aí que as coisas começaram a ficar feias. O que aconteceu? O que aconteceu? Calma que eu tô vendo que a bateria da minha câmera está acabando e eu vou ter que trocar. Então eu vou trocar a bateria e já volto, gente. Continuando. Nisso, lá na mesa de jantar, né, eu mostrei pra minha host family que eu estava tentando incluí-la. E eu e minha amiga, nós estávamos planejando ir no ofurô quando as crianças fossem dormir. E aí, nós a convidamos pra ir com a gente. Eu falei, olha, mais tarde nós estamos planejando ir no ofurô, porque não é sempre, né, que a gente tem a oportunidade de ir. Se você quiser vir com a gente, você está convidada. E aí, ela falou, não, eu não vou porque eu não trouxe maiô. Eu falei, ai, não tem problema, né? Veste um short, uma camiseta e vamos, vai estar de noite, então, tipo, só vai estar a gente lá do lado de fora, então acho que não vai ser nada demais. Ela falou, não, tá bom. Isso eu falei na frente da minha host family, né, pra eles verem realmente que eu estava tentando incluí-la. Então nisso, eu e minha amiga, nós fomos pro ofurô, nós estávamos lá do lado de fora, deu uns 20 minutinhos e ela apareceu. E aí nós começamos a conversar. E nisso, eu e minha amiga, a gente sempre conversa, apesar da minha amiga ser brasileira, nós sempre conversamos em inglês pra tentar incluir a pessoa, né? Porque não tem nada mais chato do que você tá num lugar e as pessoas estarem falando em outra língua. Então, nós começamos a conversar e conversando sobre cultura dos Estados Unidos, o que eles pensam dos países da América Latina. E eu falei real, eu falei, olha, que não generalizando, mas já querendo generalizar, a maioria das pessoas acham que os países da América Latina, as pessoas são muito pobres, que as pessoas não têm estudo, que a gente mora no meio da selva, essas coisas todo mundo já sabe, né? E eu falei, e eu não quero que eles tenham essa percepção do meu país. Entendeu? Não quero que eles pensem que a gente mora no meio da selva, que eu não tive educação. Porque eu tive educação e eu quero mostrar que eu tive. Eu quero mostrar o melhor do meu país pra eles. E eu não quero que eles pensem que nós somos pobres coitados, sabe? Eu odeio essa visão de que nós somos pobres coitados. E nisso, ela virou pra gente e falou bem assim: se eles acham que nós somos pobres coitados, nós temos que tirar vantagem deles.
Foram essas as palavras, turupou. Ela não sabe, o inglês dela não é muito bom, mas isso ela soube falar certinho em inglês. E aí ela queria muito saber se as nossas Soulful Families eram ricas. E eu comecei a dar exemplos, eu falei, olha, eu acho que aqui nos Estados Unidos, normalmente, cada pessoa tem seu nível de riqueza e com que gasta o dinheiro. Que nem minha Coach Family da Califórnia, eles são muito ricos, mas não rico no nível de ter um jatinho particular, que nem uma amiga minha tem um jatinho particular. E ela ficou encantada, ficou, nossa, imagina ter um jatinho particular e ir pra onde você quiser. Eu falei, olha, eu não estou aqui pra ter essa experiência, eu tô aqui realmente pra aprender inglês e fazer amigos e viajar principalmente, é por isso que eu estou aqui fazendo esse intercâmbio. E ela virou pra gente e falou o seguinte: eu não estou aqui pra fazer amigos, eu estou aqui pra juntar dinheiro e comprar um apartamento no meu país. Não estou aqui pra fazer amigos, por exemplo você, me apontando pra minha amiga. Eu estou aqui hanging out com você porque eu tenho que fazer isso, não porque eu quero a sua amizade. Foi basicamente isso que ela falou. E a gente ficou, assim, chocada com o nível de pessoas, sabe? Com que eles estavam lidando. E isso foi o fim, assim, pra nós. E aí, até então, eu já tinha decidido que, depois de tudo que ela falou, que eu não ia mais convidá-la pra nada. E se minha host family perguntasse, eu ia falar, olha, ela não tá aqui pra fazer amizades, ela mesma falou isso, então eu não vou insistir tentando fazer amizade com uma pessoa que não quer a minha amizade, sendo que eu tenho pouco tempo aqui, eu não quero me esforçar pra construir uma relação de amizade com alguém que não quer. Então eu já tava disposta a isso, até que no dia seguinte, né, nisso, depois que ela falou isso, ela cortou o clima total, né, com a gente. E aí ela foi fazer as coisas dela, foi tomar banho, dormir e tal. E eu e a minha amiga, nós ficamos assim, nossa, que menina má. Ela é uma pessoa má. E no dia seguinte, a gente tinha decidido tomar café da manhã fora, que não ia mais chamá-la e tudo mais. E no domingo já era o dia de ir embora. E, gente, olha... Foi difícil, porque nós subimos e aí falei pra host family que nós estávamos indo tomar café da manhã fora e ela, a menina nova au pair, estava lá, né? E aí eu me senti mal em não convidá-la na frente da minha host family, tive que convidá-la. Ela decidiu ir com a gente, mas uma pessoa totalmente sem educação, no telefone o tempo inteiro. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você está num restaurante, vamos supor numa fila de espera, e você quer atender seu telefone celular, você tem que sair da fila e vai para um lugar mais reservado, sabe? A mesma coisa se você está na mesa comendo com as pessoas em um restaurante e alguém te liga, você não pode ficar na mesa no celular. Isso são regras de etiquetas assim pesadas aqui nos Estados Unidos, que pra eles, se você fica no celular, é algo muito rude. Então ela fez isso o tempo inteiro com a gente, ficou no celular o tempo inteiro na fila de espera, ficou no celular na hora que nós sentamos. Isso que eu falei pra ela enquanto nós estávamos na fila de espera, eu peguei, cutuquei ela e falei bem assim, eu falei, olha, sei que você está numa ligação, mas se você quiser ir andar, dar uma volta na cidade pra você conversar, não tem problema nenhum se você não quiser ficar aqui. E ela falou, não, ontem eu já dei uma volta aqui na cidade, eu vou ficar aqui mesmo. E uma pessoa totalmente sem educação, sabe? Totalmente sem educação. Quando chegou a hora de nós irmos embora, ela foi... A gente desceu a pé, porque a casa deles era bem perto do centro, né, da cidade. Então nós fomos a pé. Na hora de voltar pra casa, que já era hora de ir embora também, ela voltou do outro lado da calçada, ela não quis andar com a gente. E na hora de voltar pra cá, pra Denver, ela voltou no carro da minha host family, ela não quis voltar com a gente também. Então, desde então, nós só conversávamos o básico, né? Porque aí foi a semana de trabalho que nós começamos a trabalhar em turnos separados. Eu comecei no período da manhã e da tarde. E já deu pra perceber, assim, que ia dar em rematch. Porque aí eu fui pra minha semana de férias, né, na semana seguinte. E eu não contei nada disso que tinha acontecido pro meu host family, porque eu sabia que na minha semana de férias ela ia mostrar que ela realmente era. Então foi isso que aconteceu, e aí veio a avó das crianças pra cá também, na semana seguinte, que eu fiquei de quarentena aqui no meu quarto.
E aí no meu primeiro dia que eu comecei a trabalhar, a minha host family chegou até mim e me disse: Mari, as coisas não estão funcionando com a nova au pair, como acho que você já deve imaginar, e acredito que ela vai pedir rematch. E eu virei pra eles e falei: eu realmente imaginava que isso iria acontecer, eu não conversei com vocês sobre, até porque vocês nunca pediram a minha opinião, mas se vocês quiserem conversar mais tarde, estou totalmente aberta pra gente ter essa conversa. Então aconteceram algumas coisas enquanto eu estava fora, aqui em casa, e aí no mesmo dia, que isso foi já na quinta-feira da semana, teve a minha semana de férias, aí teve a semana que eu fiquei de quarentena até a quinta-feira, e na quinta-feira eu comecei a trabalhar. E aí foi o dia que eles me disseram isso, e aí no mesmo dia eles tiveram uma conversa com a nova au pair, e eu acho que eles entraram num consenso, ambas as partes queriam o rematch. E foi isso, e aí depois da conversa que eles tiveram com ela, eu conversei com eles, e aí eu contei tudo o que aconteceu pra eles. Eles me agradeceram muito que eu contei e que deixei. Eles me acharam muito madura por ter tomado essa decisão, né, de contar pra eles depois que eles já tinham tomado a decisão deles. Eu não interferir, sabe? Porque eu sabia que isso ia acontecer, então eu contei pra eles tudo o que aconteceu e eles ficaram chocados. E acreditem ou não, até a avó das crianças, né, a avó materna, que ficou aqui alguns dias com a au pair, acha a mesma coisa, que ela mentiu as experiências dela, porque assim, ela não tinha noção nem de quanto de comida colocar no prato pra uma criança, e pra mim isso já diz muito sobre a pessoa, sabe? Então, muito complicado. Ela pediu rematch no mesmo final de semana aí, né? Tudo isso aconteceu numa quinta-feira, e aí no domingo ela já foi embora. Ela fechou o match com a outra host family e ela vai cuidar agora, está cuidando de 4 crianças. E assim, gente, a minha host family, sério, se não fosse o coronavírus, eu considero essa a minha melhor host family do intercâmbio. Os pais são muito legais, as crianças são muito educadas, sabe? Claro que eles têm aqueles momentos de criança e tudo mais, mas nada assim de absurdo, sabe? Algo que você vai falar: nossa, criança mal educada. Não, muito pelo contrário. São crianças muito educadas que vão falar por favor, obrigada pra tudo, que não vão ficar gritando com você, sabe? No meu ponto de vista, são as crianças mais educadas que eu trabalhei aqui durante o meu intercâmbio. Então, existe host family perigo? Existe host family perigo, mas tome cuidado pra você não ser au pair perigo, sabe? Muito complicado, é muito complicado. Eu queria muito ter contado isso antes, mas eu tava esperando realmente o desenrolar dessa história pra ver o que ia acontecer, e foi isso que aconteceu. Então, por isso, mais uma vez, o que eu falo: não minta no seu application, não minta as horas com crianças, porque uma hora isso vem à tona, sabe? E aí os seus comportamentos dentro da casa vão mostrar quem você é, e principalmente se você gosta de crianças ou não, porque pra mim, durante esse tempo ficou evidente, assim, que ela é uma pessoa que não gostava de crianças. Então, é isso, gente. Essa foi a história de hoje. Vai ser um vídeo bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Seja aqui embaixo, né, coisas que você acha que uma au pair, que você considera como uma au pair perigo. E é isso. Por favor, quem participou das lives que eu fiz, não mencione o nome da pessoa, a nacionalidade, nem nada disso aqui nos comentários, por favor. Se você mencionar, o seu post será excluído. Mas já pra deixar assim de antemão, ela não é brasileira, ela é de um país hispânico, mas é de outro país, tá? Então é isso, gente. Um beijo enorme e tchau!